Você conhece o Prometeu moderno, mais conhecido simplesmente por Frankenstein? É um romance de terror gótico, talvez um dos mais famosos de todos os tempos. Desde que eu me entendo por gente, Frankenstein sempre esteve presente na cultura popular ocidental e teve uma grande influência na literatura e principalmente no cinema. O primeiro filme foi, se não me engano, em 1910. Tem um outro famoso filme que foi feito em 1931, se não me engano, que tem uma cena fantástica, que Frankenstein entrega uma flor para uma garotinha. Vale a pena procurar e ver. É fantástico este filme. Agora, o que pouca gente sabe é que, supostamente, a autora dessa obra magnífica se inspirou em histórias reais. Verdade? Eu, Bira, conheço alguns dos mais bizarros experimentos à la Frankenstein. Vocês conhecem a história do livro? O ano era 1818, quando uma jovem de apenas 20 anos, chamada Mary Shelley, publicou anonimamente seu primeiro romance. Seu livro contava a história de um cientista louco que reanimou um cadáver e criou um monstro. O tal cientista maluco é Victor Frankenstein, um estudante de ciências naturais que constrói um monstro em seu laboratório, usando eletricidade e partes de corpos humanos. Embora Shelley nunca tenha de fato afirmado qual foi sua inspiração para criar a história, na época havia alguns cientistas que faziam coisas muito estranhas em seus laboratórios. Um dos cientistas que fazia experimentos bizarros se chamava Luigi Galvani. Lá por volta de 1780, Galvani tinha percebido um efeito que o colocaria no caminho das terríveis experiências que poderiam ter inspirado... realmente... poderiam ter inspirado a escritora. Galvani era professor da Universidade de Bolonha, na Itália. Nessa época, Galvani tinha interesse em tudo, tanto em química, física, como medicina, anatomia, filosofia, sendo um homem fascinado por conhecimento. Ele tentava a sorte em tudo que podia. Ele foi presidente do Departamento de Obstetrícia por anos e já havia realizado trabalhos incríveis. Mas, em uma época, Galvani perdeu um pouco o interesse na área e resolveu focar sua atenção em pernas de sapos. Galvani passou a esfolar lentamente a parte inferior de um sapo, quando o bisturi do seu assistente encostou em um acessório de bronze e depois na carne do sapo. Do nada, a perna do sapo se mexeu como se o bicho estivesse vivo. A partir desse pequeno acontecimento, Galvani começou a ter algumas ideias mirabolantes. Galvani percebeu que o contato elétrico poderia fazer com que o corpo do sapo tivesse uma reação. Então ele começou um debate com Alessandro Volta, um químico físico e pioneiro da eletricidade e da potência, muito conhecido por ter inventado a pilha voltaica. Alessandro até confirmou que os experimentos de Galvani podiam trazer e podiam fazer sentido. Mas depois discordou que havia algo de especial entre os animais e a eletricidade. Em 1782, Alessandro estava dando choque em todo tipo de coisas mortas. Para variar e para provar que não havia nenhuma relação entre eletricidade e voltar os animais à vida.
Quando Alessandro então construiu as primeiras pilhas voltaicas, Galvani estava velho demais para prosseguir os seus estudos. Ele resolveu dar continuação através do seu sobrinho, Giovanni Aldini. Quando Aldini tomou as rédeas do estudo, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. No dia 18 de janeiro de 1803, um cara chamado George Foster foi enforcado em Londres. Segundo as autoridades londrinas, ele teria afogado sua própria esposa e filho. Foster foi enforcado e, depois de morto, seu cadáver foi entregue ao laboratório de Aldini, que convocou estudantes de medicina para ver os experimentos com o corpo de Foster. De início, Aldini moveu alguns membros e atingiu o rosto do cadáver, para mostrar que o homem realmente estava morto. Depois, ele molhou os ouvidos do cadáver com água salgada e enfiou 2 esponjas nos ouvidos, para que pudesse conduzir a eletricidade. Por fim, ele colocou eletrodos em cada uma das orelhas do corpo e passou uma corrente elétrica em sua cabeça. As pessoas que estavam assistindo ao experimento ficaram horrorizadas. Um jornalista que acompanhava Aldini fez a seguinte publicação. Na primeira aplicação do processo no rosto, as mandíbulas do criminoso falecido começaram a tremer e os músculos adjacentes foram terrivelmente contorcidos e um olho foi aberto. Na parte subsequente do processo, a mão direita se levantou. As pernas e as coxas se mexeram. Para quem estava presente, Aldini tinha conseguido ressuscitar o corpo. E isso era algo perturbador para as pessoas da época. Até o governo da época questionou o que seria feito se Foster realmente voltasse à vida, já que, em teoria, ele já tinha pagado a sua pena. As histórias das experiências de Galdini e Aldini passaram a circular por Londres e muitas pessoas passaram a se interessar pelo assunto. E aqui entra mais um personagem da história. Andrew Ure. Ele tinha acabado de se formar em Glasgow, na Escócia. Também tinha interesse em tudo que envolvesse conhecimento e se sentiu atraído pelos experimentos de Aldini. Em 1818, Ure tinha acabado de receber diversos corpos de pessoas que tinham acabado de ser enforcadas. Nessa época, na Inglaterra, não havia escassez de corpos de criminosos, pois cerca de 300 crimes poderiam levar à pena de morte. Com tantos corpos em mãos, Ure se manteve ocupado em fazer experiências. Diferente do que vemos hoje, Ure gostava de uma multidão assistindo seus experimentos, o que ajudou a construir sua reputação de mago científico. Ure se especializou em dar choques em cadáveres para fazer os membros se moverem, o que parecia algo completamente bizarro para a maioria das pessoas. Para Andrew, era um espetáculo. Em um dos seus espetáculos, ele fez a seguinte descrição. Todos os músculos do corpo foram imediatamente agitados, com movimentos convulsivos que se assemelhavam a um violento tremor causado pelo frio. Ao mover a segunda haste do quadril para o calcanhar, com o joelho dobrado, a perna foi jogada com tanta violência que quase derrubou um dos assistentes, que, em vão, tentaram impedir o movimento. O corpo também foi incentivado a realizar os movimentos da respiração, estimulando o nervo frênico e o diafragma. Quando o nervo supraorbital era estimulado, todos os músculos de seu semblante eram simultaneamente jogados em uma ação assustadora. Raiva, horror, desespero, angústia, sorrisos medonhos uniram suas expressões hediondas no rosto do assassino. Nesse período,
Vários espectadores foram forçados a deixar o laboratório por pânico. E até um cavalheiro desmaiou. Depois das pessoas ficarem completamente espantadas com as experiências de Yuri, as autoridades perceberam que precisavam intervir. Primeiro foram as igrejas locais, que disseram que Yuri precisava parar de convocar demônios em seu laboratório. Depois, a justiça decidiu que não iria mais enviar cadáveres de criminosos para ele. Com o tempo, Yuri desistiu de fazer os experimentos de reanimação de cadáveres. Ele voltou sua atenção para coisas mais produtivas e acabou revolucionando a maneira como os volumes são medidos e criou um termostato funcional. Os trabalhos de Galdini e seu sobrinho tinham chegado ao fim, até que a União Soviética teve liberdade em fazer experiências parecidas. No início da década de 1920, antes mesmo da Guerra Civil Russa terminar com a vitória bolchevique, um cientista russo chamado Sergei Bryukhanenko inventou uma máquina chamada autojector, que basicamente fazia o trabalho do coração e do pulmão. Nos primeiros experimentos de Bryukhanenko, ele decapitou um cachorro e conectou sua cabeça direto em uma das suas máquinas, que retirava o sangue das veias e circulava através de um filtro para oxigenação. Segundo relatos, a cabeça do cão permaneceu viva por mais ou menos 1h30. Os experimentos do cientista russo foram documentados em um filme de 1940, chamado Experimentos no Renascimento de Organismos, que mostra algumas das experiências mais loucas de Bryukhanenko. De acordo com o Congresso Soviético de Ciência, Bryukhanenko realmente conseguiu fazer uma pessoa ressuscitar em 1930. O caso envolveu o corpo de um homem que havia cometido suicídio há algumas horas. A equipe conectou seu corpo ao autojector e injetou uma mistura de produtos químicos estranhos em sua corrente sanguínea. A cavidade torácica do homem estava aberta e a equipe supostamente conseguiu fazer seu coração voltar a bater. A história diz que eles chegaram a desenvolver um ritmo cardíaco constante quando o corpo começou a gemer como um verdadeiro Frankenstein. Nesse ponto, todo mundo ficou seriamente assustado e interrompeu o experimento, deixando o homem morrer para sempre. Nossa, que viagem! Mas, apesar de muita gente achar que os cientistas estavam tentando brincar de ser Deus, trazendo os mortos de volta à vida, os testes feitos com eletricidade abriram caminho para a desfibrilação, procedimento que já salvou um número incontável de vidas. Histórias terríveis às vezes se transformam em benefícios para a humanidade. Vai entender, não é? Bom, eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau.